Saudações a todos, meu nome é Marcos Braga. Nós vamos gravar aqui dentro do projeto do GEFA de mini palestras por áudio. Nós vamos gravar aqui uma conversa hoje sobre os 5 possíveis efeitos do novo coronavírus na prática espírita. Vamos fazer uma reflexão sobre 5 coisas que podem mudar na nossa prática espírita depois do evento dessa pandemia, né? Primeiro, a gente pode perceber que nós seremos menos tolerantes com mensagens apócrifas, né? Nós já vivíamos uma overdose de fake news, antes desse evento, inclusive de psicografia, e isso acelerou essa soma de mensagens de toda a ordem, tentando dar uma explicação metafísica para a pandemia. Só que ao mesmo tempo que teve essa profusão de mensagens, houve uma percepção das pessoas de que a desinformação era um risco, inclusive sanitário, que a gente ter informações erradas nos conduziriam a ter problemas. E houve uma mobilização das pessoas na verificação do que estava rodando nas redes, das mensagens, inclusive das mensagens psicografadas. E isso acaba por contaminar também a nós espíritas, nos fazendo ser mais cuidadosos, mais atentos ao que chega pela rede social, aos áudios, às pretensas mensagens psicografadas. Diante de uma situação de emergência, uma situação de tensão, nós nos tornamos mais atentos, mais preocupados, e isso se demonstrou também na nossa relação com essas mensagens. E isso vai fortalecer um desenho, quem sabe, de romper essa onda de boatarias e fofocas das redes sociais espíritas, onde a gente perde o nosso tempo tentando descobrir quem foi fulano, quem foi beltrano, e mensagens vazias. Isso vai nos trazer, quem sabe, a nossa esperança com esse texto também, que a gente seja menos tolerante com essas mensagens apócrifas. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção como possíveis efeitos do novo coronavírus na prática espírita seria um maior exercício da solidariedade. Sim, um maior exercício da prática assistencial. Nós estamos e vamos viver ainda mais momentos de dor, de isolamento, de solidão, a depressão, ficar em casa, a violência doméstica, a angústia de um convívio forçado, a ausência de você poder ir na rua, mas também problemas sociais advindos dos próprios problemas econômicos oriundos de uma pandemia. Então nós vamos ter um aumento da fome, um aumento do desemprego, um aumento da doença, outras doenças associadas. Então nós vamos herdar dessa nossa pandemia uma realidade mais sofrida. Nós vamos herdar aí um período de muito sofrimento, um mundo mais desigual, um mundo com menos oportunidades. E isso vai pressionar uma coisa importante, que é o resgate dos nossos trabalhos assistenciais. Sim, nossos trabalhos assistenciais andam meio esquecidos, A prática espírita não tem dado muito bola, não se fala disso nas revistas, nos artigos. A gente vê um afastamento dos jovens dos trabalhos assistenciais, e a gente com isso vai ter um resgate desses nossos trabalhos, e vai fazer inclusive que nós, como denominação religiosa, venhamos a nos associar a outras religiões na busca de fazer redes assistenciais para poder otimizar esse trabalho de apoio aos desvalidos, de apoio aos sofridos. Então, haverá, como consequência do novo coronavírus, um maior exercício da solidariedade, principalmente pelas nossas atividades assistenciais. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção como possível consequência seria também o aumento do uso da internet pelo movimento espírita. Com certeza, esse isolamento ele reforçou uma tendência que a gente já tinha de usar bastante a internet no movimento, e a gente teve uma profusão de lives, artigos, áudios, vídeos, podcasts, aqueles que já tinham uma entrada nessas formas de interação cresceram mais fazendo, e outros que não tinham adentraram. A Federação Espírita passou a fazer lives, as unidades regionais, os autores passaram a gravar entrevista. As pessoas ligadas à arte e cultura espírita passaram a fazer também momentos de interação. Essa quarentena, ela induziu, ela catalisou esse uso da internet. Da mesma maneira, porque nossas casas espíritas estão fechadas, as atividades doutrinárias migraram para o ambiente virtual. Então, algumas casas espíritas estão fazendo estudos virtuais, estão fazendo atividades usando as redes sociais,
para manter essa interação, para manter inclusive o consolo, o apoio às pessoas nesse momento tão difícil. E isso forçou também a inovação. Nós passamos a inovar no movimento espírita, criando novas formas de interação, de estudar, de vivência. Essa própria forma que nós estamos fazendo aqui hoje, de estudo com esse vídeo, é uma nova forma de interação, é um outro modelo que a gente criou por conta da necessidade. Então, essa necessidade de se comunicar, de manter a nossa relação com a espiritualidade, nossa relação com o estudo, forçou um uso mais intensivo das redes sociais, da internet, da comunicação virtual. E nós vamos levar essa herança, né? Nós vamos herdar um movimento espírita menos presencial ao fim disso tudo, né? Forçando a nós que ainda não somos tão conectados assim a se adequar mais a essa vida virtual, né? Então, isso é um efeito que eu vejo assim, inexorável, né? No sentido do movimento espírita. Um quarto ponto que eu queria chamar a atenção também, como uma possível consequência do novo coronavírus, é a gente ter um espiritismo mais intimista. O que eu chamo de um espiritismo mais intimista? Isso vem da seguinte constatação: nós ainda teremos restrições à aglomeração por um largo tempo. Nós não temos ainda um cenário, né? Países como a China agora estão voltando à normalidade, vimos fotos de crianças em sala de aula, com distanciadores. Agora parece que a Espanha também está voltando um pouco à normalidade, mas não será uma normalidade normal, digamos assim. Nós vamos voltar a fazer algumas atividades, mas ainda vamos ficar em um tempo estimado por alguns entre 2 a 3 anos com restrições que vão afetar inclusive a nossa vida social, algumas atividades como cinemas, teatros, né? Isso vai afetar muito o tecido social e inclusive algumas atividades econômicas. Então a gente acredita que teremos essa restrição de aglomerações, as pessoas com uso de máscaras em escolas, em ambiente de trabalho, com receio de se contaminar, né? Vai haver uma percepção maior, inclusive, de riscos epidemiológicos. E a gente entende que, no que se refere ao movimento espírita, isso vai inibir mega eventos, né? Esses eventos enormes, 2.000 pessoas num grande auditório, que virou uma prática comum na atividade espírita, né? Virou um modelo que a gente estava adotando. A gente acha que isso vai ser inibido, as pessoas vão cair para atividades menores, mais intimistas, de preferência com aquelas pessoas da casa espírita que a gente já conhece, né? Vão ser coisas mais, digamos assim, num petit comitê. Isso vai fortalecer o seu em algumas das suas atividades, desde que elas sejam intimistas, mas em especial vai fortalecer as atividades da casa espírita. As casas espíritas vão voltar a fazer as suas atividades, seus eventos, né, em função desses eventos maiores, né? E, de alguma forma, também, a gente entende que essa mudança vai quebrar essa onda de impessoalidade também na casa espírita, né? Porque esses eventos muito grandes, né, pessoas famosas, eles são impessoais, né? Eles são eventos de massa, né, eventos pasteurizados, digamos assim, e perde essa coisa intimista, essa coisa do espiritismo que a gente conhece a pessoa pelo nome. Então a gente acredita que isso vai quebrar essa onda também. E por fim, né, e não menos importante, né, a gente quer destacar também que o novo coronavírus pode ter como consequência do nosso movimento fomentar o interesse nos aspectos científicos do espiritismo. De que maneira seria isso? A gente acha, né, que o que aconteceu com esse avanço, a gente estava vivendo um mundo da chamada pós-verdade, onde não interessavam os fatos, interessavam o discurso, a opinião, isso estava muito forte na nossa sociedade. E com a chegada da doença, que tem um apelo ao mundo real, ela traz uma morte que não é fictícia, ela traz uma sequela que não é fictícia, ela atinge qualquer tipo de classe, né, qualquer tipo de religião, ela é uma doença bem democrática. Houve uma luta campal, né, uma luta clara e visível entre o pensamento científico com método e evidências e o mundo da pós-verdade, né, do pensamento mágico, do discurso, né? Houve essa discussão, né? Eu vou entender essa doença pela ciência ou vou entendê-la pela minha crença? E um movimento que já estava crescente nesse sentido, dessa oposição, né, ele ganha força e a ciência ganha força. Os cientistas, né, um resgate da ciência como forma de interpretação da realidade, porque a ciência se mostra mais uma vez apta
a dar as respostas consistentes aos efeitos desse vírus que ronda o bem-estar das famílias. Né? Em que pese a gente ter aquelas dificuldades, né, de estabelecer uma verdade científica em tão pouco tempo, e cada dia aparece uma teoria dizendo que um negócio faz bem, outro negócio não faz bem, etc. Mas o fato que a metodologia, o uso do conhecimento científico foi o que ajudou, inclusive, os países que tiveram melhor desempenho. Né? Nesse sentido, a Covid-19, que é a doença originária do novo coronavírus, nos convidou a olhar a realidade, olhar os fatos, olhar o mundo real e fugir desse discurso imaginário. Ela nos convidou, a doença, a viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, a nós realmente entrarmos no mundo, mesmo estando trancado dentro de casa. Nós precisamos ficar trancado dentro de casa para prestar atenção no mundo em volta. Né? E nesse sentido, né, o Espiritismo, com a sua base em Kardec, né, com o seu método, né, com o seu método das múltiplas informações, dos vários espíritos, da busca de uma consistência lógica, né, ele se fortalece, se apresentando como uma fonte segura nessa selva louca e desvairada que nos encontramos nesse período de pandemia. Esses momentos de incerteza, esses momentos de dificuldade, necessitam de um apoio firme, de um apoio com fundamento, de um apoio com alicerce. Né? E esse aspecto científico do Espiritismo, ele pode nos trazer essa visão. Então também eu posso asseverar que a gente pode esperar um fortalecimento desses aspectos científicos do Espiritismo. O fato, meus amigos e minhas amigas, é que a gente vai herdar um mundo diferente nesse pós-coronavírus. Existem muitas especulações, existem muitas previsões futurísticas. Né? Herdaremos o mesmo mundo de sempre, é fato, mas com algumas mudanças muito perceptíveis. Né? E mudanças que vão influenciar muito a nossa caminhada, né, como geração hoje encarnada aqui no planeta Terra. A gente espera que essas coisas que a gente colocou aqui como algumas previsões sejam boas para o nosso movimento, deem conta de algumas situações que a gente também estava vivendo, né, essa sanha desse monte de mensagem sem sentido, né, esse esfriamento da atividade assistencial, né, essa questão também da impessoalidade, né, da burocratização, né, e a coisa do pensamento mágico. A gente espera que esse movimento pós-Covid também ajude a gente a superar essas coisas. Tá? Um grande abraço a todos e muita paz.